O INEP adota já há algum tempo o recurso de justificativas. Como que isso funciona? Depois que a gente gera os arquivos, faz o envio deles para a plataforma do Mac e ele retorna algum relatório com erros, alguns desses erros podem ser elencados em 12 tipos diferentes, que na verdade são, de acordo com a interpretação do sistema do Mac, ele pode, por exemplo, ficar em dúvida da real condição daquele aluno, algum dado, alguma informação, algum curso que ele tenha iniciado sem avisar que um anterior que estava em curso não tenha sido declarado ao MEC que ele tenha sido cancelado ou mesmo concluído, enfim, uma série de informações assim que estão disponíveis no manual do MEC nessa lista de 12 justificativas, tá? Mais detalhes tem que dar uma ida lá no login de vocês, no MEC, né? E pegar lá essa lista de 12 justificativas, tá? Como é que funciona isso no Siga? Então você tem formas de. Aqui, evidentemente, a gente tem na tela apenas por aluno, né? A possibilidade de informar uma das 12 informações que evidentemente não estarão disponíveis aqui com relação ao seu texto, né? Então, por exemplo, vamos supor que esse aluno aqui tem aparecido lá no CPF dele, no relatório de erro, um erro para que ele justifique com uma das 12 justificativas, tá? Por exemplo, esse aluno esse aluno não constava como sendo do curso X e aparece matriculado no curso Y, né? A cidade a opção 7, por exemplo, para informar que ele cancelou o curso anterior e está nesse atual, tá? Isso tudo tem lá no manual, tá? Aqui na tela eu só estou explicando como é que você determina isso. Então, o que você vai fazer? Coloca aqui o número 7, né? Isso aqui só dá para fazer depois que você tem um relatório de erro dizendo que determinado aluno ocorreu um tipo de situação onde você pode fazer a justificativa com o 7. Para um outro aluno, uma outra situação específica, você tem lá entre justificativas as opções 1, 2 e 5. Vamos supor que pelo contexto daquele aluno, aí você, PI, vai ter que avaliar, conversar com a sua unidade, com o seu diretor de serviço, tudo. Se você não for o próprio diretor de serviço, qual a situação daquele determinado aluno. Dando as opções 1, 2 e 5, vamos supor que nesse caso seja o 5. Tá? Feito isso, o que vai acontecer? Basta que se aperte aqui esse botão, que é o justificar. Qual a diferença do justificar para o baixar? O justificar, ele já vai gerar um arquivo, e esse arquivo TXT, não há necessidade de você selecionar aqui, ó, não precisa nem clicar aqui. Esse botão ele lê a tela toda e ele vai pegar só os que não têm a palavra nenhum, ou seja, os que tenham um número, e irá fazer o envio do TXT com esse número, ou seja, esse aluno determinado com 7 e esse aluno determinado com o número 5 terão no final do seu registro o númerozinho 7 para esse aluno aqui e o número 5 para o outro aluno, tá? E essa informação, basta que se reenvie esse arquivo para o INEP, tá? Esse recurso o INEP fez para facilitar a vida das unidades, onde elas não precisam ficar procurando pelos erros. O próprio algoritmo do MEC já faz uma avaliação e já sugere, olha, veja qual dessas duas situações ou 3 situações é a mais adequada a esse aluno. Aí você justifica e ele já dá, quando você manda o arquivo de novo para lá, ele sobrescreve o registro anterior e coloca isso por cima, tá? Então
Então basta que se aperte esse botão justificar, tá? Aqui é um exemplo de um arquivo, né? Os dados a gente deixa embaralhado, né? Por questão de proteção dos dados, mas enfim. Nesse exemplo aqui a gente deixou essa parte final aqui com informações, ó. Esse 7 aqui já é o número que nós determinamos para aquele aluno. Então nós justificamos o arquivo original. Aqui é a carga dele, né, de integração, e aqui é quanto ele já cumpriu. E não tinha esse 7 aqui. Então o sistema do MEC determinou algum tipo de questão aqui, que ele sugeriu correções, opções 7 e, sei lá, 8. Aí a escola avaliou, achou que era o 7, fez esse processo que nós acabamos de explicar, e o arquivo gerado ganha esse 7 aqui no final. O que a gente faz? Pega esse arquivo e manda pro MEC, e ele vai entender esse 7 aqui como sendo você dando uma resposta ao que ele sugeriu a você, né? Então esse erro passa a sair da lista de erros, tá? Isso já está implementado há 2 anos e vem funcionando direitinho, num recurso bem bacana que o MEC proporcionou aí para agilizar a parte de recursos de correção.